Olá! Hoje essa aula vai tratar de história. Vamos falar sobre captação de recursos, sobre o viés de onde viemos, de onde vem essa forma de trabalhar a captação, de onde surgem esses modelos, esses formatos, né? A gente tem uma peculiaridade no Brasil, a gente tem um jeito de fazer que é o que eu questiono, enfim, tem uma forma mais eficiente de fazer, mas que tem um motivo de por que se faz assim aqui. E também tem um modelo mais internacional, ou seja, como é que é no resto do mundo, muito inspirado pelo modelo americano, que também tem um motivo de onde vem essas situações. Então, senta aí, pega a pipoca, que hoje eu vou contar história e como viemos a chegar onde estamos agora, tanto no caso do mundo, enfim, Estados Unidos, Europa e Brasil. Eu queria que a gente começasse então pelos Estados Unidos, que é onde surgiu efetivamente a captação de recursos, o fundraising, que é o termo que se utiliza lá, que aliás fizemos uma má tradução, né, de traduzir fundraising para captação de recursos. Fundraising tem um sentido de florescer, desenvolver, né, fazer nascer recursos, né, ou seja, fazer se desenvolver fundos. E captação tem mais uma ideia de colher, né, ou seja, coletar, guardar para si. Isso só no nome já gera realmente diferenças. Então, eu espero que a gente possa aqui conversar, imaginando, não só nessa aula, mas nas próximas, que a gente pretende fazer desenvolvimento de recursos. E como que se faz isso, né? Mas voltando, só um parênteses, voltando para o modelo americano, né? Eu queria que você se imaginasse na seguinte situação. Lá pelo início dos Estados Unidos, quando não existia ainda Estados Unidos, eram simplesmente umas terras lá cheias de índios, e os primeiros ingleses, irlandeses, escoceses, chegando lá com as suas respectivas famílias para morar num mundo novo, literalmente, né? Ou seja, eles iam lá com famílias inteiras, seus cachorros, sua sogra, todo mundo, para morar num outro continente. Só isso já é uma coisa diferente se a gente for comparar com o caso brasileiro, onde o que existiu durante muito tempo eram portugueses que vinham para cá, para ir, né, no Brasil, que estou aqui em Barcelona, para o Brasil, muitas vezes sozinhos, muitas vezes para fazer fortuna rapidamente, o mais rápido possível, voltar para suas terras. Nesse meio do caminho engravidavam índias, engravidavam negras, enfim, e a história que a gente conhece. Já só para também sentir a diferença, né, com o modelo americano. Eu não faço isso para defender Estados Unidos, ao contrário, eu, como fui sempre muito rebelde na adolescência, ao contrário, era contra os Estados Unidos, o modelo do Império Americano, tudo isso. Mas ao ler história, ao conhecer um pouco mais, é fascinante esse modelo e esse início. Então, esse início americano, onde famílias inteiras iam morar lá para as próximas gerações, ou seja, até hoje estão lá, né, os filhos dos filhos dos filhos, elas evidentemente se reuniam em pequenos povoados, ou às vezes construíam um primeiro povoado de umas casas, umas ao lado das outras, para formar uma pequena comunidade. Pois bem, nessas comunidades faltava tudo, né? Só tinha lá madeira, né, que eles construíam as casas, né, a água que puxavam do rio, enfim, alguma coisa do gênero, mas não tinha escola, não tinha hospital e não tinha para quem pedir também. Então, o que essas pessoas faziam para conseguir recursos, né? Deixo 2 segundos aí para você pensar um pouco, né? O que você acha que podia acontecer? Não podiam pedir para governo porque não existia governo, não podiam pedir para empresa porque não existia empresa, não podiam pedir entre si porque estão todos no mesmo problema. Então o que eles faziam de fato para fazer uma escola ou para fazer um hospital? Pois eles construíam a escola com o que tinham. No fim de semana faziam escola. Durante a semana trabalhavam na colheita do milho, na plantação do milho, e no fim de semana plantavam e colhiam escola, plantavam e colhiam hospital, ou seja, eles efetivamente construíam isso com os próprios mãos, com os próprios braços, enfim, cooperativamente. Se faltava uma professora, porque ninguém lá sabia, chamavam uma professora lá da Irlanda, que casavam já com o John, que estava solteiro, e já nisso construíam efetivamente uma professora, uma escola, e as primeiras crianças que iam estudando, e depois iam desenvolvendo, fazendo uns puxadinhos lá para transformar, e isso se transformava em escolas incríveis, universidades, né, com o decorrer do tempo. Então, só para você perceber, ou seja, eles plantavam escolas e hospitais, como eu dizia, e então eles fundraising, eles desenvolviam seus recursos eles próprios com a sua própria força. Guarda então essa ideia inicialmente, a gente vai voltar daqui a pouquinho, mas vamos então agora para uma situação como é que foi no Brasil, e assim como o Brasil, América Latina, África, enfim. Nós, diferentemente dos países anglo-saxões, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra,
Austrália, que tem uma cultura, né, do desenvolvimento, né, do crescer, né, eles estão muito assim também pela sua própria religiosidade, né, ou seja, são protestantes, então eles têm uma característica de valorizar o dinheiro, reconhecer o crescimento, enfim. Nós, Brasil, Europa em geral, ou seja, Itália, Espanha, Portugal, toda a América Latina, uma coisa mais católica, o dinheiro como pecado, como problema, uma certa inveja de quem faz sucesso, né? Então o rico é mal visto muitas vezes, né? Enquanto que nos países anglo-saxões, ao contrário, ele é reconhecido, ele é o maior filântropo em geral, é quem mais doa, porque é quem mais conseguiu se beneficiar, enfim. Então tem uma dinâmica de reconhecimento, de giving back, que se chama, né? Devolver à sociedade o que ele acabou conseguindo. Mas enfim, no caso então brasileiro, mais especificamente, não houve essa cultura de famílias que vinham morar no Brasil. E o que a gente pode considerar como principal característica, as primeiras ações solidárias no Brasil vieram de quem? Vieram das freiras das Santas Casas. As Santas Casas, então, são as pioneiras na solidariedade, na filantropia brasileira. Não que elas tinham dinheiro, porque não tinham, mas conseguiam as coisas, e conseguiam construir, conseguiam fazer hospitais, a partir do quê? A partir das esmolas que os outros davam, que os latifundiários, que as famílias, que as mulheres que iam na missa. Então a dinâmica, as primeiras captadoras de recursos brasileiros, os primeiros captadores, foram as freiras, que utilizaram os seus métodos, que eram quais? As esmolas. Então, sem querer questioná-las, ou seja, já questionando, mas enfim, é o que elas tinham, o que sabiam fazer, a gente é herdeiro então de um modelo de captação que tem muito mais a ver com o modelo da esmola, das freiras. E mesmo que a gente peça grandes quantidades de dinheiro, ainda assim tem um modelo de esmola no nosso cérebro, um jeito de pedir inferiorizado, né? Falando, se queixando da dificuldade. Então, tudo isso é como se as nossas freiras lá atrás tivessem nos ensinado isso de forma genética, né? O fenótipo, enfim, mas chegando até nós aí. Hoje em dia as freiras não são assim, só para a gente entender que elas não são culpadas e eternizaram esse problema. A maioria das freiras que trabalham, tem seus hospitais ou escolas ou faculdades, fazem isso e muito bem, profissionalizadas. Inclusive já fiz consultorias para vários grupos delas. Mas é importante entender que a nossa história, então, tem essa origem da captação vinculada à esmola. Enquanto que o modelo americano, a origem, a referência, né, a história da captação tem a ver com o quê? Com a solidariedade, com a comunidade, com a coisa do comunitário, um ajudando o outro para conseguir alguma coisa. Então, nos Estados Unidos, se meu vizinho tem uma associação que defende os poodles, eu simplesmente, por ser vizinho dele, provavelmente vou ajudar. Por quê? Porque é meu vizinho, não porque eu tenha poodle, mas porque ele, como sendo uma pessoa que está ao meu lado, eu vou ajudá-lo no fim de semana, doando dinheiro, indo no jantar e tal. Então, essa diferença é fundamental para a gente entender a mudança que a gente quer fazer e que esse curso pretende fazer também. A ideia de, em vez de lidar na lógica da esmola, porque as pessoas se afastam, até dão dinheiro para você, até você faz um hospital assim, mas no sentido de que eu faço e nunca mais apareço. Mas como criar uma dinâmica de solidariedade, num sentido de comunitário, de um apoiando o outro. Trazer esse potencial doador para ele pertencer a você, para que ele faça parte de um grupo que quer fazer uma solução social. Eu quero fazer parte de uma solução e por isso eu ajudo, seja voluntariamente, seja construindo a igreja, sendo doando para a igreja ou para o hospital ou o que quer que seja, né? Então essa história que eu fiz questão de contar é muito importante, eu falo em todas as minhas aulas, porque a gente começa a enxergar, e por isso também coloco no começo do curso, começa a enxergar de onde viemos, né? E por que fazemos o que fazemos. E que existe sim uma possibilidade de a gente fazer diferente, fazer melhor, fazer de uma forma mais eficiente aí. Essa era a aula de hoje, esse era o recado, espero que você tenha gostado. Nos falamos então na próxima aula. Até mais.